Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Muitos de vocês, né, já me conhecem. Eu sou a Márcia e hoje eu estou aqui com vocês para fazer a introdução aí da Juliana. A Juliana Cusi é a diretora científica lá na Genomics, Estados Unidos e Canadá. Ela é brasileira, ela ficou muitos anos aqui no Brasil com a gente, mas hoje é ela que vai aí contar um pouco de toda essa história, né, do coronavírus para a gente, dos testes que a gente tem que realizar, como são, quais são, e a gente vai dar aí no máximo 5 minutinhos, que o pessoal está entrando agora, tá? Tá entrando bastante gente agora. Ju, obrigado, né, por ter aceitado aí o nosso convite para atualizar todo o pessoal aí no Brasil, né, aqui no Brasil, sobre esse tema, ainda mais em português, porque eu acho que fica, né, muito mais fácil para todo mundo, já que é o nosso idioma e a nossa terra, né? Estou super feliz de poder falar em português. O desafio de ter apresentado na semana passada. Estou bem contente, tenho certeza que a aula hoje vai ser muito melhor do que foi a da outra semana. Não, foi ótima também. E, bom, a Juliana também está acompanhando, né, o cenário aqui no Brasil. Acho que todos vocês também sabem que a Genomics ela lançou os testes, né, do coronavírus. Então a gente está fazendo o teste de PCR e a gente está fazendo as imunoglobulinas. É claro que em cada país a gente está em um status por causa do envio dos kits, por causa da necessidade de cada país. Então, na Espanha, a gente já está fazendo, né, os 2 testes de rotina. Aqui no Brasil, a gente ainda está na espera da chegada, então, dos kits, que provavelmente está chegando, tudo indica, na primeira semana de maio. E nos Estados Unidos, a Juliana também poderia contar um pouquinho para nós como que é isso. E aí, Ju, daqui 2 minutinhos a gente começa. Tá bom, estou aqui e estou esperando vocês. Então, a gente já tem bastante participantes, né, para a gente dar início, né? E eu também queria aproveitar e falar para vocês que a partir dessa semana, né, a partir da semana que vem, todas as terças, quartas e quintas vai ter, já está tendo alguns webinars, mas vai continuar tendo, né, webinars da Genomics, não só relacionados ao coronavírus, mas também relacionados sobre outros assuntos, né, que são assuntos da nossa rotina, como PGTA, NIPT, ontem teve o da IMA de microbioma, que foi ótimo também, e tem uma agenda no nosso site que vocês podem acompanhar para ver todas as novidades. E aproveitando também, né, a quinta-feira, Juliana, já vai ter, né, então amanhã já tem um nos Estados Unidos. Quem que vai ser o participante mesmo? Amanhã é o Dr. Eric Forman, da Columbia University. A gente tentou criar uma linha do tempo, né? Então, teve a primeira palestra que foi a experiência chinesa, aí teve a do Dr. Carlos de abertura, mas logo em seguida a experiência chinesa, depois o Dr. Luca Gianaroli na semana passada, passando a experiência na Itália, e o Dr. Eric, além dele publicar muito e ser uma pessoa muito voltada para a parte científica, ele está em Nova York, então ele está vivendo hoje o epicentro americano do Covid. Então, é como se a gente estivesse trazendo uma terceira experiência, que é a experiência de Nova York em reprodução assistida. O Eric vai falar assim, voltado mais para a reprodução assistida, e aí, a partir daí, a gente começa vírus com implantação, vírus com gestação e vírus com o nascido. Então, a gente tem o Dr. Roberto Romero, do NIH, e a gente tem Alexis Davis, do Stanford, que é uma pediatra falando por último. Então, a gente quis criar uma linha do tempo aí de conhecimento. A palestra amanhã do Dr. Eric já tem bastante gente inscrita, a gente tem 1.800 pessoas inscritas já. A gente tem uma sala à disposição para 3.000 pessoas, então quem quiser se inscrever não precisa
ficar preocupado com isso, vai ter bastante espaço. A gente repassou a palestra dele ontem, fazendo um teste, a abordagem dele vai ser bastante interessante, eu recomendo. Que ótimo, que ótimo. Bom, então já é 1h05. Vou te dar aí todos os controles, Juliana, para te começar, tá bom? Tá Até bom. mais, pessoal. Depois, no final, a gente segue com as perguntas. Bom, pessoal, obrigada. Obrigada por estarem aqui comigo hoje, pela oportunidade de poder dar essa palestra em português, depois da palestra em inglês. Bom, com esse slide, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que uma regra com relação ao Covírus é que a gente tem uma informação mudando a cada dia. O cientista nunca se sentiu tão jornalista em cima dos fatos, igual a gente tem sentido ultimamente. Então, é possível, obviamente, eu dei essa aula há uma semana, certamente tem números em número de infectados, em número de testes realizados, que isso está sendo atualizado todos os dias. Então, a gente tem muito para aprender, mas tem uma coisa que a gente já sabe. Então, a gente sabe que é uma condição severa, a gente sabe da capacidade de infecção desse vírus, a gente sabe que a pandemia está estabelecida e a gente sabe que a gente precisa começar a pensar como retomar a nossa vida no dia seguinte, né? Então, como é que a gente tem que responder a essa pandemia? E, do ponto de vista científico, a gente tem entendido que as respostas vêm a partir da testagem, vêm a partir dos testes laboratoriais que a gente tem para oferecer. Então, meu objetivo é que a gente entenda isso hoje. Falando de objetivos da aula, eu vou fazer, então, um overview desse vírus, curto, não quero ser chata com isso. Depois a gente vai direto para as estratégias de teste, quando aplicar, como aplicar, e o que a gente está pensando com relação à reprodução assistida. Então, esse conceito de uma clínica livre de Covid é porque a gente precisa pensar tanto em ter um ambiente saudável, a gente não pode correr o risco de que o trânsito de pessoas nos nossos serviços na clínica levem à contaminação de novos pacientes ou de novos funcionários, mas também, por outro lado, o teste dos pacientes pensando aí num risco de transferência embrionária, de estabelecer uma gestação de uma paciente infectada. Então, a gente vai passar por tudo isso hoje. A minha primeira pergunta aqui é o que faz, né, o Covid-2 ser um vírus tão importante, se é um vírus de um comprometimento respiratório igual outros que a gente já viu, iguais a outras epidemias que a gente já passou e nenhuma delas fez com que a gente tivesse essa condição aí tão severa e essa condição que vai, para chamar de pandemia, a gente viveu outras epidemias localizadas. A pergunta é por que ele é tão especial, qual é o funcionamento biológico desse vírus para ele levar a esse ponto e virar a nossa vida aí, né, de cabeça para baixo. Apresentando um pouco o vírus para vocês, aqui não é nenhuma novidade, né? Hoje em dia todo mundo se transformou em especialista, de tanto que a televisão traz de informação, de tanto que a gente vê de fotos e tudo, mas para vocês entenderem, então é um vírus de RNA, o material genético que está dentro desse vírus já é um RNA, não é um DNA. Isso significa dizer que ele já está pronto para produzir as proteínas. No nosso corpo, DNA é transcrito em RNA e daí traduzido em proteína. Nesse vírus, o RNA já existe, ele só precisa, então, traduzir para proteínas e ele usa a estrutura da célula hospedeira para fazer isso. Então, é um RNA de fita simples, ele tem do lado de fora essa proteína spike, que é esse aqui, e a disposição dessa proteína spike em volta tem a estrutura de uma coroa, e por isso o nome de corona, e ele se liga, então, a esse receptor da célula, que é o receptor da angiotensina, renina-angiotensina, que é um sistema que mantém a nossa pressão sanguínea, é um receptor presente em várias células do corpo humano, alguns tecidos com mais receptores, outros tecidos menos receptores desse tipo, por isso que o vírus tem uma afinidade maior pelas vias aéreas respiratórias, que é onde a gente encontra muito desse receptor.
Essa proteína spike, ela funciona num esquema a chave fechadura, então ela se liga a esse receptor, e esse vírus do tipo 2 passou a ser capaz de infectar as células humanas porque essa proteína sofreu uma mutação da versão 1 do vírus, que era a versão em animal, que contaminava animais, não era uma versão capaz de infectar. Desculpa a palavra contaminar, quem contamina são substâncias químicas, os vírus infectam, então era um vírus que não era capaz de infectar a célula porque tinha essa proteína spike aqui inadequada. E depois que a proteína se adequou às células humanas, ele passou então a infectar seres humanos. Essa aqui é a carinha do vírus, a gente tem aqui a molécula de RNA aqui dentro, a gente tem o capsídeo e a membrana do lado de fora, a gente tem então essas proteínas aqui em spike, eu brinquei numa conversa essa semana dizendo que a mulherada que estava antenada na moda, né, já sabia o que o spike significava, que spikes costumam aparecer aí esses espinhos em algumas roupas de moda, mas aqui a função do spike é ser justo a chave para se ligar ao receptor de angiotensina. Por que lavar as mãos com sabão? Porque essa molécula do lado de fora, a membrana, né, do lado de fora do vírus, tem muita molécula de lipídio, de gordura, então quando a gente usa sabão, detergente, a gente rompe essa membrana, então a gente está matando o vírus por esse caminho do uso do detergente. Lavar a mão com água morna, usar a temperatura mais alta do que a temperatura comum, também é adequado, porque a molécula de RNA dentro do vírus é muito sensível, a gente vai falar lá nos slides da frente, quando a gente conversar sobre o teste genético, a gente vai falar sobre a fragilidade da molécula de RNA. Então, também usar água morna, água quente, ajuda degradando o RNA, mais uma maneira de controlar aí o vírus. Esse vírus, dentro da molécula de RNA, tem uma estrutura para formar proteínas, né? Como eu disse para vocês, proteínas da constituição viral, ou proteínas da estrutura, então da membrana, né, e do spike, e proteínas que não são estruturais, tá? Que não é proteína para a constituição do vírus, e sim proteína para todo o processo de ação do vírus. Então, no total, foram identificadas 29 proteínas diferentes, e essas 29 proteínas trabalham com 3 objetivos principais: replicar o vírus, suprimir o nosso sistema imune, então limitar o nosso corpo na resposta imunológica e facilitar a liberação desse vírus para o nosso sistema e para que esse vírus possa infectar novas células dentro do nosso corpo. Um exemplo das proteínas de replicação do vírus é a NSP12 e NSP7P8, que nessa matéria do New York Times eles chamam de Copy Machine e Copy Assistant. Essas duas proteínas trabalham juntas com o objetivo, então, de formar novas cadeias de RNA, e aí, então, formar novas cópias do vírus. É nessa proteína aqui, nessa NSP12, que atua o Remdesivir, que é um dos antivirais que estão sendo testados no combate, aí, no tratamento da doença da Covid. Essa foto aqui é uma foto onde a gente vê bem a estrutura do vírus. Em verde aqui a gente vê a corona, a gente vê os spikes. E, de novo, o objetivo da gente falar tanto dos spikes é porque ele é justamente o que faz esse vírus ser capaz de infectar nossas células. Se o spike não tivesse essa forma e não atuasse dessa maneira, esse vírus em específico não seria capaz de infectar nossas células, e porque o spike também é outro alvo de tratamento, de medicação e também das vacinas. Então, o antígeno do spike está sendo utilizado na investigação e no preparo de vacinas para o coronavírus, o SARS-CoV-2, né, do tipo 2.
Quando a gente fala da ação de supressão do nosso sistema imunológico, vale a pena citar pelo menos duas proteínas, essa NSP1 e NSP10, que, de novo, dentro do New York Times, eles chamaram de sabotagem e camuflagem. Então, a sabotagem é porque essa proteína, ela faz a estrutura da nossa célula trabalhar produzindo proteína do vírus, e parando de produzir as proteínas próprias da célula. Então, toda a maquinaria citoplasmática, todas as organelas da célula hospedeira, da célula do nosso corpo, passa a produzir as proteínas que o vírus necessita, deixa de produzir as nossas proteínas e, dessa maneira, a gente tem uma resposta imunológica reduzida, o vírus, né? E essa outra proteína, o que ela faz? Ela vai lá e esconde o RNA viral, ela camufla o RNA viral e aquelas poucas proteínas que a nossa célula ainda produz na tentativa, né, de fragmentar o RNA viral, de eliminar o RNA viral, essa proteína camuflagem está camuflando o RNA do vírus e a gente não encontra e não consegue, então, encontrar o RNA para poder ter essa ação de degradação. Tudo isso não adiantaria replicar o vírus, não adiantaria manter o vírus seguro do nosso sistema imune, né? Protegido do nosso sistema imune no citoplasma, se esse vírus não pudesse sair da célula hospedeira para infectar novas células. Então, isso só é possível porque toda a montagem de um novo vírus acontece dentro de um endossomo, então dentro de uma bolha. Esse endossomo também tem uma membrana lipídica que vai então fusionar com a membrana da célula e facilitar a liberação desse vírus no nosso sistema corporal em geral, né? Então, aqui, de novo, na linha das proteínas, dando duas proteínas, a NSP4 e a NSP6, que é a Bubble Maker e a Bubble Factory, são as proteínas que mantêm esse endossoma e mantêm o vírus dentro do endossoma. Bom, agora que a gente entendeu um pouco do vírus, entendeu que ele é pequeno, tem um RNA pequeno, tem 30 mil letras, né, pares de base, esse RNA, desculpa, não é par, é single strand, tem 30 mil bases, esse RNA, e a gente fica com esse conceito de DNA na cabeça e acaba falando de maneira equivocada. Então, lembrando, é um vírus de RNA de cadeia simples. E que isso é parecido com 3 mitocôndrias, para vocês terem uma ideia como a quantidade de material genético é bem pequeno, como é que ele é tão eficiente sendo tão pequeno. Ele é eficiente porque ele tem todas essas estruturas que a gente acabou de ver. Mas aí, quando a gente sai da estrutura do vírus em si e a gente vem para a questão da infecção, então a gente vem para um timeline da infecção do vírus, aí a gente consegue entender, do coronavírus, a gente consegue entender por que a doença, então, é uma doença tão complicada e qual, então, é a diferença dessa doença na capacidade de contágio, né? Na capacidade, então, de ter se transformado de uma epidemia localizada para uma pandemia, porque o truque está aqui nos 6 dias em que a pessoa está infectada, pode transmitir a doença, mas essa pessoa ela não sente nada. Então, vamos lá voltar na supressão do nosso sistema imunológico, na capacidade do vírus de se esconder. Então, o nosso corpo não entende que está sendo atacado, o nosso corpo não estabelece a doença, né? Os sintomas vêm da reação imunológica, então a gente só começa a sentir sintomas quando o nosso corpo começa a reagir, o sintoma vem de uma inflamação pulmonar, então a inflamação é uma resposta imunológica. Então, antes disso, a gente tem aqui mais ou menos 5 dias completamente assintomático. Então, esses dias assintomáticos são os dias complicados de contágio, em que todo mundo está transmitindo o vírus sem perceber. Então, independentemente se essa pessoa vai estar no grupo de pessoas que vão ter um sintoma severo, os primeiros dias ela não desenvolveu sintomas. Então, de maneira geral, 5 dias sem sintomas para todo mundo. 85% dos pacientes ou não vão ter sintomas mesmo e não vão nem perceber a doença,
ou vão ter um sintoma moderado ou bem leve, que pode ser confundido com outro tipo de gripe, ou pode ser confundido com um mal-estar e com outras condições. Algumas pessoas relatam dor de cabeça, outras pessoas relatam febre, muitas pessoas não chegam a relatar febre, relatam só uma condição respiratória que se confunde com uma alergia. Então, essas 85% das pessoas com a infecção, a gente não pode ter certeza que a gente vai identificar esse paciente de maneira clara. Então, a gente tem aqui nessa condição mais ou menos 14 dias de contágio e nessa condição aqui mais ou menos 21 dias de contágio para esses pacientes infectados. Quando a gente vem para 15% dos pacientes infectados, aí sim, esses vão ser aqueles que a gente vai ser capaz de identificar ou pelos sintomas severos ou pelos sintomas críticos, que são as pessoas que vão buscar o atendimento hospitalar, e aí sim, a partir dos sintomas, a gente consegue, então, isolar essa pessoa e dizer, olha, você tem a doença, e você não deve, então, ter contato com outras pessoas. Então, esse é um número de pessoas que a gente tem atuado de maneira mais adequada no distanciamento social, mas esses 85% dos pacientes a gente não tem agido de maneira adequada no distanciamento social, porque a gente tem dificuldade de reconhecer essas pessoas. Bom, então a gente falou, né, da composição do vírus, a gente falou por que ele é tão eficiente, a gente falou por que a doença é tão complicada, porque a falta de sintomas dificulta a gente a reconhecer quem são os pacientes que devem ser isolados. Então, a gente vai entrar agora no ponto de falar sobre o teste genético. O teste genético está dividido na detecção da presença do vírus em si ou na detecção de uma doença já estabelecida. De novo, quando a gente percebeu, né, lá no meio de março, quando foi declarada a pandemia e a gente percebeu que esse vírus era capaz de infectar muita gente, que a gente ia perder o controle, que o nosso sistema de saúde ia ser incapaz de atender todos que teriam a necessidade de atendimento hospitalar. A primeira, natural, né, a primeira estratégia adotada foi o distanciamento social, já que as pessoas podem contaminar uma às outras sem saber que estão doentes, é melhor que as pessoas não se relacionem, é melhor que as pessoas se mantenham afastadas uma das outras, e aí foi a primeira estratégia que a gente tomou. É compreensível que essa tenha sido a estratégia, o medo da transmissão, o medo da não assistência hospitalar fez com que isso acontecesse, mas, por outro lado, a gente tem que saber até quando, tem que saber qual é o momento de parar, a vida precisa voltar, né? E a gente também não adianta a gente acreditar que a gente vai lutar contra a natureza social do ser humano. Vivemos em sociedade, né? A gente tem essa condição familiar, social, amigos, e muitas vezes vai chegando um momento em que a pessoa vai afrouxando a restrição e isso volta a acontecer e é o que tem dado a origem a toda a discussão da segunda onda do vírus e tudo isso, porque a gente precisa reabrir os comércios, a gente precisa retomar a vida. Então, a gente precisa saber como é que a gente faz no dia seguinte, pós-pandemia, né? Qual é a estratégia que a gente deve tomar. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde tem repetido isso, essa matéria 16 de março, já faz mais de um mês. Ele tem dito que a única maneira da gente responder ao vírus, que a gente não pode responder ao vírus de maneira cegas, com os olhos vendados, que a única maneira de fazer isso é através do teste, então testando incessantemente os pacientes. A Coreia do Sul, a gente tem lido e tem ouvido falar bastante deles. Essa matéria foi uma matéria da Science, mais ou menos de 20 de março. Mas, obviamente, se vocês buscarem esses dados, vão encontrar na Nature, vão encontrar outras referências, outras publicações com dados muito parecidos, com gráficos bastante parecidos. E outros países, né, Hong Kong, Taiwan, Singapura, responderam da mesma maneira. A Coreia do Sul foi brilhante na estratégia deles porque eles são melhores que os outros ou porque eles foram mais inteligentes naquele momento. Na verdade, não é bem assim. A Coreia do Sul, ela passou
por outras epidemias de outros vírus de insuficiência respiratórias agudas, o outro SARS, o H1N1, o MERS, foram outras contaminações que vieram com mais força na Coreia do Sul em anos anteriores, e eles aprenderam a lição de uma maneira que nós estamos aprendendo definitivamente agora com o coronavírus. Então, a estratégia desses países foi desenvolver um mecanismo de testagem em larga escala, em escala populacional. Então, eles criaram um programa bem organizado e eles isolavam as pessoas infectadas e todo o contato das pessoas infectadas. É uma estratégia sem medo de fazer teste. Então, eu descobri que eu estou infectado, mesmo que eu sou assintomático, porque eu fui para um local de risco, voltei para o meu país, eu fui testado. Quem são todas as pessoas que eu me relacionei? Eu voltei de avião, então tinha a comissária de bordo, tinha a pessoa do check-in. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o exemplo eu não testei só os meus familiares. Quando eles falam aqui que eles colocam em quarentena e testam todos os contatos, é todo o contato do rastreamento da doença nessa pessoa. Então, quando eu digo que a Coreia do Sul fez até 16 de março 270 mil testes, a gente vai olhar os dados de hoje, daqui dos Estados Unidos, você vai ver que a Flórida fez isso. Já teve, acho que 240 mil testes feitos na Flórida. Vai parecer que esse número aqui é um número pequeno. Só que a gente precisa considerar isso a cada 100 mil habitantes. Quantos habitantes tem na Coreia do Sul? Né? Então, em 16 de março, eles já tinham feito 270 mil testes numa população muito menor do que a população americana. Né? Talvez a população da Flórida. Então, que tem hoje uns 240 mil testes. Então, isso foi uma abordagem em que a primeira estratégia não foi o isolamento social, a primeira estratégia foi o teste da presença do vírus, inclusive em assintomáticos, e isolando, sim, aquelas pessoas que tiveram contatos com pessoas assintomáticas, não levando aos lockdowns das cidades, né? Não levando ao lockdown do país. A grande questão, quando a gente fala de testar, e a grande questão dessa estratégia da Coreia do Sul, de fazer a testagem, de não isolar todo mundo, é que a gente não tem uma bola de cristal, né? Como eu falei para vocês nos slides atrás, há muitos dias a gente já está infectado, esse vírus está crescendo na gente, a gente tem uma carga viral no nosso sistema respiratório bastante grande já, e ainda assim a gente não identifica. A gente não sabe, né, que a gente está infectado. Então, como a gente não tem a forma de olhar para uma pessoa e dizer você tem ou não a doença, até a primeira estratégia das pessoas serem testadas naqueles estacionamentos, passando de carro, passava pela medição de temperatura corporal, né? Qual é a mudança da nossa temperatura corporal no segundo dia de contaminação, de infecção, no terceiro dia de infecção? A variação de temperatura pode ser muito pequena. A gente ainda não está numa resposta imunológica grande o suficiente para isso. Nesses dias, nesses 3 dias, essa pessoa já foi ao supermercado, já foi à farmácia, já foi na manicure, já conversou com o primo, já abraçou o avô, já pegou um táxi. Então, em 3 dias, essa pessoa já transmitiu o vírus para muita gente. Essa é a grande questão, né? A gente não tem a bola de cristal, a gente não consegue definir isso de maneira intuitiva, sem realmente realizar o teste. Mas quando a gente também fala de bola de cristal, e que é bastante interessante, a gente fica falando, né, tá bom, entendo o vírus, mas por que uns vão ter o sintoma, outros não vão ter o sintoma, nunca, né? Essa bola de cristal, inclusive, não permite nem a gente definir um grupo de risco de maneira confiável. É claro que os números estatísticos dão para a gente que tem uma prevalência em pessoas acima de 60, 65 anos, a gente vê que tem mais pessoas do sexo masculino contaminadas do que pessoas do sexo feminino, crianças com menor contaminação, a severidade da doença pode ser menor em jovens adultos. A gente vê algumas questões populacionais, mas ainda assim não garante nada para você como indivíduo. Né? Não me garante nada como indivíduo, eu não tenho como saber, eu achando que eu estou super saudável, vou aqui, acordo de manhã, corro, faço as minhas coisas,
estou comendo em casa, cozinhando minha comida, acho que está super legal, mas eu não sei qual vai ser a minha reação. Muita gente descobriu uma comorbidade, uma doença de base associada que nem sabia que tinha, só depois que pegou a infecção, né? Só depois que foi infectado. Então, eu achei interessante trazer esse slide com essa revisão desses 5 pontos, que também foi publicado aqui na Bloomberg Opinion, em abril, dia 6 de abril, e eu acho que vai esclarecer para muita gente quais são os fatores associados a uma pessoa poder ter uma manifestação mais grave da doença e outros menos. Então, o primeiro ponto importante é a dose de vírus, né? Então, o número de partículas virais que você foi exposto no momento que você se infectou. Então, a sua primeira infecção foi com uma dose pequena de vírus, então rapidinho ali você se contaminou porque você conversou 2 segundos e aí você recebeu que chama em inglês low dosage, o seu load, né, a sua carga, ele foi pequeno e seu corpo deu conta daquilo, então rapidinho você se livrou disso, ou você recebeu um número de partículas que sobrecarregou o seu sistema imune e aí, então, levou a uma doença severa. O outro ponto bastante importante para a gente da Genomics, talvez o ponto mais importante, que mais tem interesse para a gente na linha de pesquisa, é saber a sua suscetibilidade, a sua condição genética, a sua predisposição genética, para que o seu receptor, né, o ACE2, o seu receptor seja realmente a fechadura correta para a chave do spike. Então, o meu receptor, ele é adequado para aquele spike, para aquele vírus, eu tenho um receptor que o vírus vai conseguir entrar na minha célula ou não. A gente ainda não tem nada comprovado nesse sentido para COVID, né, para coronavírus do tipo 2, mas isso é verdadeiro para HIV. Então, a gente já sabe, para algumas condições virais, que tem algumas pessoas que são imunes ou menos suscetíveis à infecção, porque o receptor celular não é exatamente, não tem exatamente a afinidade que o antígeno precisa, né, que o vírus precisa. Então, a gente tem conversado muito dentro da Genomics Foundation, a gente tem conversado muito sobre virogenomics. Qual é a sua suscetibilidade a uma doença severa ou não, e como a gente poderia, então, não promover só testes de infecção e de resposta imunológica, mas também promover a sua capacidade de saber se um dia você se infectar, se você vai ter uma manifestação grave ou não. Não sei se isso viraria um teste para COVID ou não, mas é para conhecimento básico, para estudo em genética de vírus, para estudo em genética humana, é uma linha bastante interessante que veio à nossa cabeça agora de acordo com a necessidade, né? Diante dessa pandemia, trouxe para a gente essa linha de pesquisa em mente. O terceiro ponto é o ponto da via de contaminação. Então, a fala, o contato próximo, as gotículas de saliva carregam uma carga viral muito maior, então é uma contaminação já direta, tende a te trazer uma doença mais grave do que o contato da mão nas superfícies contaminadas. Então, o contato da mão nas superfícies contaminadas leva, então, a uma infecção mais branda, um risco de contaminação menos grave, tá? Cada vírus, mesmo sendo coronavírus do tipo 2, né, mesmo sendo SARS-CoV-2, o vírus tem uma cepa que pode ser mais severa ou menos severa. Então, a virulência de cada contaminação também pode ser diferente de acordo com a espécie do vírus. E, por último, a condição imunológica de cada um. Então, a condição imunológica tem tanto a ver com a sua condição de saúde agora, como está o seu sistema imune nesse momento, se você tem outra doença roubando a sua resposta imunológica, a atenção do seu sistema imune para essa outra doença, mas também a todas as infecções que você já teve no passado. De repente, você já teve outras infecções no passado que já serviram como pelo menos uma vacina ou algo parecido com uma vacina para você, e você está mais preparado, então, na sua reação imunológica vai ser mais rápida, mais imediata, não dando tempo para esse vírus crescer tanto no seu corpo. Então, respondendo mais rápido ao vírus, a sua resposta rápida vai levar uma tendência à diminuição da severidade da sua manifestação. Bom, chegamos nos testes.
Quando a gente vai falar de teste, eu falei lá no meu slide de abertura que a gente tem teste para a presença do vírus e a gente tem teste para a doença em si. O teste para a doença em si são os ensaios imunológicos, então você vai ver a resposta imunológica do corpo, a IgG, IgA, IgM, isso já é uma resposta, portanto, ao estabelecimento da doença. E o teste molecular é quando eu quero detectar a presença do RNA, quero saber se o vírus está lá, eu quero pegar uma parte do vírus, que é o RNA, e saber que ele está lá presente. Quando a gente fala de teste, a gente precisa se preocupar com sensibilidade e especificidade de maneira simples. Sensibilidade é a capacidade do teste de detectar quem está infectado. Então, é a capacidade do teste de detectar o positivo. Eu chamei essa pessoa de positivo e eu chamei isso correto, eu não errei. Eu estou adequado à capacidade de presença do vírus, de detectar a presença do vírus. A especificidade é a minha capacidade de detectar o saudável, é o negativo. Então, ele tem que ser específico quando eu digo essa pessoa está saudável. Então, eu não estou tendo um falso negativo nesse sentido. Então, sensibilidade, presença do vírus, especificidade, ausência do vírus. Falando de testes moleculares, a gente tem aí duas estratégias para comentar hoje, o Real-Time PCR e o NGS. O Real-Time PCR permite a detecção e quantificação do vírus, mesmo em baixas quantidades, e o NGS também permite a detecção, quantificação do vírus, mesmo em baixa quantidade, mas além disso ele faz o sequenciamento do vírus, então ele permite a gente detectar mutações nesse vírus. Falando da extração do RNA, falando da extração do material que a gente vai usar tanto para Real-Time PCR quanto para as NGS, a base é a mesma. A gente precisa coletar a amostra, ter as amostras virais e extrair RNA. Comentei com vocês sobre a temperatura de lavar as mãos com água quente, porque o RNA é uma molécula muito frágil, ela degrada de maneira fácil. Então, a nossa primeira etapa dentro do laboratório é converter RNA em DNA, para ser, então, uma transcrição reversa, que a gente chama isso dentro do laboratório. Então, isso é uma maneira que a gente tem de passar a manipular uma amostra mais robusta, uma amostra menos frágil, que é o DNA. Tá? Então, é importante ressaltar a importância da fase pré-analítica. Coletar o swab nasofaríngeo não é fácil, é uma coleta chatinha, mas a amostra é onde a gente precisa ir, porque é onde o vírus se instala. Então, não adianta fazer coleta só nasal ou coleta bucal, porque a gente ainda não tem trabalho científico provando que essas duas áreas são as áreas de entrada do vírus e que se a gente vai fazer um teste numa pessoa assintomática na via nasal ou na via bucal, que isso vai trazer para a gente o resultado que a gente quer. Então, tem que ser nasofaríngeo, tem que ir até o final. Eu tenho um slide depois que a gente vê a localização do swab, onde é que tem que ser. Então, é uma coleta chata, a gente sabe que tem alguns falsos negativos que estão associados à dificuldade da coleta da amostra, mas também tem que tomar os cuidados, tem que usar o preservante no tubinho, quando você faz o raspado, colocar o raspado no preservante, porque esse preservante é que vai manter o RNA intacto. Bom, o Real-Time PCR é feito detectando 3 regiões do RNA do vírus. Então, a região do ORF1, a região da proteína S e a região da proteína N. A gente sabe quais são essas regiões, a gente sabe o código, a gente sabe a sequência dessas regiões, porque já teve 185 genomas anotados em database do vírus, né? Então, a gente sabe qual é a sequência dessas regiões, portanto, existem os primers já definidos para essas regiões, e para a gente conseguir ter um teste bastante sensível, saber que o teste funcionou, a gente acrescenta, então, um controle. Então, existe aí um controle dentro dessa análise. Essa é a carinha, né, do fluxo que a gente tem no laboratório, coleta da amostra, extração de RNA, o Real-Time PCR e o sistema de análise. Aqui nos Estados Unidos, esse protocolo foi validado pelo FDA, a gente teve que aplicar, então, o equipamento correto, o kit correto, o sistema de análise correto que estava dentro do pacote aprovado pelo FDA.
NGS é um protocolo mais longo, o tempo de retorno da análise tende a ser maior. Então, se eu uso o Real-Time PCR, eu consigo ter em 1 dia, 2 dias o retorno, pensando aí numa análise de uma amostra. É óbvio que a estrutura de um laboratório vai depender de receber um número de amostra mínimo para poder rodar a técnica, depender do transporte dessa amostra de um lugar para o outro, mas falando especificamente da pessoa que está trabalhando no laboratório, o real-time PCR é bastante mais rápido do que as pessoas que estão trabalhando dentro do laboratório no protocolo de NGS. É por isso que o NGS hoje, além de ser mais caro também, o NGS hoje está sendo menos utilizado no diagnóstico clínico da presença do vírus e tem sido mais utilizado no rastreamento das cepas do vírus que estão sendo transmitidas em todo o globo. Então, o NGS está sendo usado para detectar essas mutações no vírus, para ver a transmissão do vírus, e também está sendo utilizado nos testes de medicamento e nos testes de vacina. Há uma tendência de que a vacina para o coronavírus siga mais ou menos o caminho da vacina para a gripe, que tenha que ser atualizado a cada ano, porque esse vírus tem uma tendência a passar por várias mutações, e essas mutações vão ter que ser identificadas aplicando NGS. Por outro lado, existem consórcios já internacionais sendo estabelecidos, buscando uma metodologia diferente de NGS. Então, esse aqui é um exemplo, porque a Genomics Foundation tem um laboratório dentro de Harvard, então a gente teve tem a chance de participar como um grupo nesse projeto, que inclui MIT, Harvard, alguma Universidade de Bonn na Alemanha, outros institutos na Alemanha, outros institutos nos Estados Unidos, que estão tentando utilizar a estrutura de equipamentos que eles já têm, o conhecimento que eles já têm em NGS, dentro das suas localidades, e tentar definir um protocolo de NGS que tenha, então, larga escala, uma escala populacional, que seja rápido, mais barato e que possa analisar milhões de amostras por dia, somando esse grupo, esse consórcio internacional. Então, seria um core de análise internacional e que pudesse rodar isso a baixo custo. Falando dos ensaios imunológicos, falando da resposta imunológica, a gente sabe que, então, anticorpos são as moléculas que o nosso corpo produz para responder contra o antígeno. Nesse caso, o antígeno é a proteína spike e proteína N do vírus, e os anticorpos que a gente produz, IgM, IgA e IgG. IgM está relacionado à resposta imune aguda, IgA é a nossa resposta local, então da mucosa e secreções, e IgG é a resposta a longo prazo, é a nossa resposta imunológica, pensando já aí numa imunização. Essa é a cinética da resposta imunológica. A gente aqui tem em azul a presença do vírus nos nossos primeiros dias. A partir dos primeiros dias da presença do vírus, esse vírus apresenta o antígeno para o nosso corpo e, a partir daí, o nosso corpo começa a ter uma resposta imunológica, marcado aqui em amarelo e em vermelho. Amarelo, a resposta imunológica primária, que aqui está marcado pela IgM, poderia ser IgA no lugar da IgM. E aqui, IgG é a nossa resposta imunológica tardia, dando para a gente, então, a nossa imunização. Os testes podem ser ELISA. ELISA é um teste feito dentro do laboratório, ele é mais robusto, a gente consegue controlar melhor esse teste e ele quantifica. Além dele dizer positivo ou negativo para o imune, né, para a resposta imune, ele vai dizer quanto é essa resposta. ELISA é o teste que a gente usa quando a gente toma vacina e a gente depois vai fazer o teste no laboratório para saber se a gente está imunizado àquela vacina que a gente tomou, seja de hepatite como um exemplo, né? Então, a ELISA ela é utilizada porque ela quantifica a resposta imune e é capaz de dizer se a gente tem, então, uma titulação, um título imunológico adequado para dizer que a gente está imune àquela doença ou para aquele vírus. Essa resposta rápida, aqui eles chamam de Rapid Test, ou Point of Care, funciona como um teste de gravidez. É uma membrana
e essa membrana aqui está debaixo, nesse aparato aqui, nesse device. Coloca uma gotinha de sangue aqui nesse pocinho, e esse sangue vai correr por essa membrana, e aqui onde tem os anticorpos, a gente vai ver uma resposta. C é de controle, então aqui é negativo, não teve nenhuma resposta imunológica, mas funcionou o teste porque o controle está marcado. Aqui tem só a resposta de IgM, aqui tem resposta de IgG, e aqui a gente vê a resposta de IgG e IgM. A gente vai falar o que é isso um pouquinho mais para frente. IgM, como eu falei para vocês, é o início da imunização, IgG é o início já da imunização tardia, IgM é uma resposta aguda, então a presença do vírus ainda está lá. Esses são os testes disponíveis. O Real-Time PCR é o gold standard, é a técnica aprovada aqui nos Estados Unidos pelo FDA, então é o que dá menor falso negativo. Tem um inconveniente, eu estava comentando com a Márcia um pouco antes de começar a aula, eu tenho conversado com muitos médicos aqui, o inconveniente é a coleta da amostra nasofaríngeo, mas é o que tem que fazer. É ali que a gente sabe que tem o vírus, ninguém vai fazer uma outra coleta mais invasiva ainda, porque precisa entrar no hospital para fazer alguma coisa bronquiopulmonar. Então, o que a gente tem de acesso não hospitalar é o nasofaríngeo, é ruim, mas é aqui que vai estar o vírus e é a amostra que a gente tem que detectar, tá? O NGS está em validação in-house, ainda é a tecnologia utilizada para o rastreamento das mutações do vírus e menos para o diagnóstico imediato da presença do vírus por preço e por tempo dentro do laboratório. ELISA é o teste mais robusto e de alta acurácia para aplicar detecção imunológica e, obviamente, tem os testes rápidos imunológicos, que tem alta probabilidade de falso negativo e falso positivo. Falso negativo, se no sangue a gente ainda não tem uma resposta imune muito alta, então vai dar negativo, porque a quantidade de sistema imune que a gente tem, aquela membrana não foi capaz de detectar. E falso positivo, quando a gente tem uma resposta imune a outro vírus, que não é o coronavírus, a gente está respondendo a uma gripe, por exemplo, a gente tem uma quantidade alta de IgG e de IgA, e aquele sistema rápido não vai conseguir detectar aquilo de maneira adequada, e pode dar positivo para a gente tendo uma resposta imunológica para outra infecção viral. Falando de reprodução assistida, que meu tempo aqui já está acabando, eu estou falando demais. Eu não tenho medo de ser repetitiva nisso, o foco é a gente falar do momento assintomático da doença, e a gente falar desses primeiros dias, né, de não manifestação de sintomas, e a gente falar da abertura das clínicas de reprodução, o tratamento das pacientes, a transferência embrionária nessas pacientes, para pessoas que a gente não consegue identificar a presença ou não consegue identificar nenhum sintoma. Tá? Então, a gente sabe que tem aqui mais ou menos, como eu falei para vocês no início, 85% das pessoas podem ter sintomas muito moderados. O tempo de contágio dessa pessoa vai ser diferente. A gente calcula que mais ou menos 10 dias depois do final dos sintomas. Então, olha aqui, ó, 14º dia, essa pessoa tende a estar contaminando, se é possível, contaminar, fonte de contaminação para outras, e se essa pessoa tem um sintoma mesmo leve, que eu não sei nem dizer se é uma alergia ou não, ela vai levar até o 22º dia, mais ou menos, para estar contaminando, que ela tem a presença do vírus nas vias respiratórias, e ela pode contaminar pelas mãos ou pela saliva. Então, se a gente não sabe da presença do vírus, a gente não tem como controlar o isolamento dessa pessoa, a gente não tem como controlar essa quarentena, a gente não tem como comprovar que essa pessoa está apta para o convívio social de novo. Falando da equipe da clínica, você decide abrir a clínica, quem vai estar no front desk, quem é a pessoa que vai estar na recepção, quem é a enfermeira que vai estar preparando o seu paciente para a coleta, quem são as pessoas, quais são os embriologistas que vão estar dividindo a área do laboratório de embriologia. No dia seguinte que os testes voltarem, se a gente não sabe entre os assintomáticos, que pode ter alguém ali com a presença do vírus e num ambiente reduzido da nossa clínica, pode estar levando a contaminação de outras pessoas. Falando de pacientes, se a gente detecta a presença dessa paciente aqui, a gente não sabe como essa paciente vai estar aqui no 20º dia ou no 10º dia, se ela vai ou não manifestar
a doença, pensando que vai cair no dia da coleta dos óvulos, se deveria ou não ter iniciado esse tratamento dessa paciente, numa paciente que vai passar por um processo invasivo, numa condição respiratória, que pode ou não ser, pode ser leve, mas pode ser um pouco mais, comprometer mais a condição respiratória dessa paciente. Então, o caminho é uma coleta, essa é a coleta nasofaríngea, vou tentar dar um zoom, não sei se vai funcionar, acho que não, consegui, talvez vocês estejam vendo um pouco maior, para saber, para ver até onde a gente precisa ir aqui, realmente é passar pelo nariz e ir bem fundo, não é confortável. Com isso, uma amostra de sangue deve ser direcionada também ao laboratório, para que a gente possa fazer tanto a presença do vírus como o imunológico. Qual é a intenção? É a gente conseguir dividir esses 3 grupos de paciente, né? Tanto o paciente agora falando como um paciente do laboratório de genética, o paciente pode ser a equipe da clínica, pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, ou pode ser a paciente em si, ou pode ser o marido dela, né? Falando de um passaporte biológico aí, que hoje em dia ter o atestado de imune é mais importante do que ter um visto para poder ir para qualquer país ou para qualquer viagem que a gente vai fazer. A gente pode encontrar pacientes que são PCR negativos mais IgG positivo, significa que ela já está imunizada. A gente pode discutir nas perguntas se essa doença pode voltar ou não, tem várias observações com relação a isso. A gente pode identificar negativo para PCR, mas também negativo para anticorpo. Isso é dizer que essa paciente, ela é nós, no ano passado, antes do vírus. Isso aqui é uma pessoa que não está imunizada, mas também não tem o vírus. Obviamente, essa pessoa não está contaminada, ela pode ir para um tratamento de reprodução, ela pode voltar a trabalhar, mas a pessoa precisa saber que ela não está imunizada, que ela nunca teve a doença, que ela não tem a menor ideia se ela vai ser do grupo que manifesta sintoma ou não, então que ela tem que tomar essas medidas de precaução de uma maneira bastante estrita e bastante orientada. Aqui é a pessoa que eu estava falando para vocês, que vai dar PCR positivo, independentemente de ainda ter IgM positivo ou não, vai depender de qual é a fase da doença, mas essa pessoa tem o PCR positivo, tem a presença do vírus, essa pessoa não pode voltar para o convívio social nesse momento, essa é a pessoa indicada para quarentena, essa é a pessoa seguindo o exemplo lá da Coreia do Sul, que a gente falou nos slides anteriores, essa é a pessoa que tem que ser isolada definitivamente. E, obviamente, o teste ser repetido até dar negativo para a presença do vírus. Como último slide, eu acho que fica claro qual é a mensagem. A mensagem é que a gente precisa de metodologias de teste numa escala populacional. Essa escala populacional tem que permitir que a gente identifique, então, esses pontos de possíveis contágios, esses pontos de risco, de uma maneira epidemiológica, a gente possa intervir nesse ponto, minimizar a saúde, reduzir o risco de contaminação, restringir o isolamento só para aqueles que realmente são as pessoas em risco de espalhar a infecção e de disseminar o vírus, né? Então, o teste é crucial, combinar PCR com anticorpo tem que ser o estándar, um sozinho não dá a resposta completa, a gente precisa saber a presença do vírus, é a presença do vírus que vai dizer para a gente que aquela pessoa está com risco de contaminar os outros, de infectar os outros ou não. E reassumir os tratamentos de fertilização precisa ser num ambiente saudável, né, num ambiente seguro. A gente tem que tomar uma decisão bem informada com relação aos nossos pacientes, na transferência embrionária, no congelamento embrionário, ou justamente em quais são as pessoas da nossa equipe que podem voltar a trabalhar e que podem estar aí no front, no atendimento e na retomada da nossa rotina. É isso aí. Muito obrigada a toda a equipe da Genomics, e é um prazer poder conversar com vocês hoje em português. E, por favor, não deixem de visitar o webinar de Covid que a gente tem dado em inglês todas as quintas-feiras. Obrigada, Juliana. Acho que, sem palavras, né? Toda a apresentação deixou muito claro tanto, né, a introdução quanto ao tipo do vírus que a gente está falando, né?
aquele esquema de sabotagem e camuflagem, que a gente não está aí com qualquer indivíduo na nossa frente, a gente realmente está né, com alguém bem perigoso, porque poder fazer tudo isso não é qualquer um. Acho que os pontos, né, de epidemia e quando passou para a pandemia e o tempo, né, de assintomáticos, de pacientes assintomáticos, é muito importante para a gente entender o quanto também esse volume de contaminação ele cresce dia a dia, hora a hora, e aí sucessivamente, né? E por isso que a gente realmente precisa, né? E essa mensagem no final aí foi super direta, testar, testar e testar, que é o que todo mundo, todas as organizações estão fazendo, estão dizendo, e mais do que nunca, acho que a gente, né, por parte da Genomics, também está nessa linha. E testar com ambos os testes. Sim. E aí que a gente entra, então, nas perguntas que já começaram, e até eu também já tenho umas perguntinhas aqui, né? Então, quando a gente fala em testar ambos os testes, a gente, no começo, começou a falar de realizar o PCR, que era um teste, né, o gold standard. Depois começou a falar, então, sobre as imunoglobulinas, os testes imunológicos, e o que a gente preconiza, né, na Genomics é realizar o passaporte biológico, que é o que tu acabou de falar, os 2 testes. E aí tem algumas perguntas aqui relacionadas com isso, mas muitas perguntas chegam para nós falando, ok, eu quero realizar hoje, então, os 2 testes. Como eu falei antes, ainda a gente não tem os kits no Brasil, né? Tem na Europa, tem nos Estados Unidos, a parte do PCR não disponibilizou ainda o ELISA, mas aqui no Brasil a gente está esperando ambos chegarem no início de maio. Então, eu queria também tua ajuda aí para a gente tentar deixar mais claro que é óbvio que o Brasil está em situação diferente, tanto da Espanha quanto dos Estados Unidos. E talvez, quando seria o melhor momento de uma clínica em São Paulo realizar ambos os testes, uma clínica no Sul ou uma clínica no Norte? Porque o estado do coronavírus, da pandemia hoje, em São Paulo e no Rio de Janeiro, é diferente de outros estados do Brasil, né? Então, aí a gente tem discutido muito esses temas junto com o pessoal das clínicas, junto com o pessoal da Genomics, enfim, com o Dr. Carlos, todas as equipes aí, né? Eu queria que tu comentasse também um pouquinho isso para a gente. É assim, a única regra que a gente está aprendendo pra caramba, né? Tudo pode provar que deu certo ou que deu errado. Eu quero voltar naquilo que eu disse da Coreia do Sul. Eles só tiveram a melhor estratégia, eles só tinham os laboratórios prontos para fazer o teste, porque eles já tinham sofrido isso com outros vírus anteriormente. A gente está num momento em que o mundo inteiro está buscando reagente, seja para teste imunológico, seja para teste de PCR, o mundo inteiro está buscando as mesmas coisas, e as empresas que produzem não estão dando conta de entregar. Então, assim, primeiro, a gente tem sofrido muito com isso, a quantidade de teste disponível está sendo reduzida. Os laboratórios como Genomics, por exemplo, que estão fazendo teste dentro do laboratório, e aqui nos Estados Unidos que tem FDA, a gente tem obrigação de buscar as casas comerciais, né, que a gente conhece e que passam pelo controle de qualidade, e também tem aberto um espaço dentro dos hospitais ou das clínicas que tem urgência, que quer comprar o teste mais rápido, mais barato, pela necessidade urgente disso, tem passado pelo problema de usar testes inválidos, que não estão funcionando, então a gente não pode se dar o luxo de buscar qualquer fornecedor, então o nosso risco de conseguir o reagente fica maior, porque a gente tem que ir naquele lugar certo, na marca certa, naquele que é validado. Então, assim, primeira coisa que eu quero dizer é isso, tem uma dificuldade grande em conseguir o material, e isso em todos os países. Aqui nos Estados Unidos a gente está sofrendo que a gente não consegue comprar as escovinhas. A gente está recebendo muita amostra de hospital que já tinha escovinha, a gente não está conseguindo comprar, vai chegar em maio as escovinhas. Então, imagina, aqui,
né, que estão produzindo por todos os lados. Então, isso vai ser super complicado. É uma parte da sua resposta, assim, respondendo para você por uma parte. O certo é ter todos os testes. A gente preconiza fazer imunológico junto com o PCR. Sim. Pode ser que a gente consiga atuar as duas frentes ao mesmo tempo, com a mesma capacidade de produção? Não, porque a gente fica na dependência dos reagentes disponíveis. A outra coisa a gente também fica à mercê das regulamentações. Os órgãos regulamentadores também estão aprendendo, também estão dizendo para a gente, até semana passada o FDA dizia, não façam ELISA sem a validação do FDA, porque a gente vai soltar uma cartilha de validação. Essa semana eles disseram, faz ELISA do jeito que você tiver no seu laboratório, porque eu não vou validar o ELISA, faz aí o ELISA como você quiser fazer. Então, assim, isso também está mudando muito. Outra coisa, estado para estado, número de casos para número de casos. Aqui nos Estados Unidos, eu não vou nem usar o Brasil como exemplo para parecer que eu estou sendo bairrista ou defendendo ou dizendo uma coisa ou outra. Aqui nos Estados Unidos tem alguns estados que são muito rurais. Então, a densidade demográfica é muito baixa. As pessoas moram em fazendas, moram longe uma das outras, né? Nesses lugares, o número de casos é muito reduzido. O risco de uma pessoa encontrar com a outra contaminada é muito mais baixo. Então, quando ela vai numa venda, ela não tem 1000 pessoas. Quando ela vai num supermercado, numa rede, ela não vai num Walmart, que dentro daquele lugar tem pelo menos 5.000 pessoas, no mesmo horário, entendeu? Não acontece isso. Ela vai lá, depois vai o outro, depois vai o outro. Então, esse lugar não tem que fechar as rotinas, não tem que sair testando todo mundo loucamente. Né? O teste está direcionado ao risco de contaminação. Então, respondendo a sua segunda pergunta, é óbvio que a gente tem que aplicar com maior incidência, com maior força, onde o risco de contaminação é maior. E o risco de contaminação ele está relacionado pelo número de positivos versus o número populacional. É básica essa conta. Qual é a sua chance de sair na rua e encontrar alguém que é positivo? A sua chance é muito maior num lugar onde você tem mais positivos que os outros. Mas aí agora eu vou causar um problema. Não adianta o positivo daquilo que a gente lê no jornal, de um lugar onde não tem teste disponível, ninguém foi testado, onde o número de positivos é 0. O número de positivos vai ser 0 se eu não fiz nenhum teste. Se eu não fiz nenhum teste, é 0. Né? Então, agora eu tenho que fazer teste e tenho que dizer, foi feito teste, dentro dos hospitais está sendo reportado isso em saúde pública, os hospitais estão reportando, e o meu risco é muito menor. Pronto, então você vai fazer menos teste do que o outro. Isso é meio natural. Não, acho que deixou claro. E o tema também, né? Continuando aqui as perguntas. Aí, bom, eu vou começar pergunta por pergunta, senão a gente vai continuar aqui rebatendo os comentários. Não, nem sei, o pessoal tem que ter horário, né? Já são quase 2. Vamos rapidinho. Gostaria de saber se já tem informações de gestantes que se infectaram no primeiro trimestre da gestação e se passou ou não de maneira vertical. Tá, saiu um primeiro trabalho semana passada, é um trabalho chinês, porque obviamente é quem está conseguindo monitorar isso, né, a um prazo maior, mas a gente está com vários problemas com relação a esses trabalhos, porque esses trabalhos estão sendo publicados do mesmo hospital, então várias pacientes estão sendo reportadas 2 vezes em trabalhos diferentes, a mesmo dado, e a gente não consegue trazer uma estatística verdadeira, porque essa paciente está sendo representada várias vezes. Então, o primeiro trabalho saiu na semana passada, que aparentemente encontraram em placenta a presença do vírus, e líquido amniótico a presença do vírus, então foi a primeira transmissão placentária, que não sabe se a amostra foi contaminada no ambiente, entendeu? Tem que ser tudo reavaliado. Esse trabalho ele foi publicado na emergência. Então, os trabalhos científicos também estão sendo publicados de emergência sem peer review, então não está passando por uma galeria de revisão. A gente não sabe se o protocolo ali estava no hospital, e aí a pessoa que pegou tinha uma luva contaminada e aí encontrou o vírus no material que pegou, entendeu? A gente não pode dizer. Mas aparentemente é o primeiro relato. Vou puxar a sardinha de novo. Fica conectado, porque em seguida vai ter a palestra da IMA no Covid daqui 2 semanas, não essa quinta, na outra, e ela provavelmente vai reportar a presença de vírus em endométrio, e aí depois a gente tem gestação e a gente tem recém-nascido, então a gente vai cobrir tudo isso, todas essas linhas. Isso. Continuando, se o funcionário deu negativo em todos os testes após realizar o passaporte biológico, quando repetir o teste, quantas vezes, quando a pessoa poderia voltar a trabalhar?
Isso também é uma discussão, né? Porque não dá para a gente deixar o funcionário bom em isolamento para sempre, né? Então, aí, o que tu tem a dizer para a gente sobre isso? Se deu tudo negativo, não é uma pessoa que está em risco de contaminar ninguém. Então, volta a trabalhar. Ela é a pessoa que ela era o ano passado. Ela cumpriu a lição de casa, ela ficou em distanciamento social e não se contaminou e está tudo bem. Então, volta a trabalhar. Só que ela tem risco de se contaminar, né? Maior do que o que já está imunizado. Então, assim, a indicação, como o tempo de latência do vírus é mais ou menos 6 dias, a indicação é que mais ou menos cada 7 dias, uma semana, essa pessoa seria retestada, porque cada dia ela tem o risco de se contaminar, e daí 7 dias, né? É difícil, é complicado falar que essa pessoa tem que se testar toda semana, mas by the book, o que está escrito nos livros, é retestar a cada semana. E uma coisa também que a gente comentou e discutiu aqui no Brasil é que talvez o que a gente poderia pensar era nesse grupo de funcionários, então, né, que deram negativo para tudo e ainda estão abertos aí para ter essa contaminação de vírus, é também pensar que talvez a gente possa dividir em grupos. Então, o grupo que é de pessoas, digamos, normais, não tem nenhum problema, volta a trabalhar com os cuidados, lavando as mãos, etc, etc. E o outro grupo poderia ser o grupo de, talvez, pessoas de risco, de alto risco, né? Então, aí, obesos, diabetes, pressão alta, enfim, asma e etc. Esse outro grupo talvez poderia ser um grupo que a gente poderia repensar, né, como agir, dependendo, claro, do grau dessa doença de cada um. Então, isso poderia também ser discutido. Outra pergunta... Outra coisa que a gente tem conversado muito com as clínicas aqui é a redistribuição de tarefas. Então, por exemplo, a gente sabe que embriologista tem embriologista na mão, lá, trabalhando e tal, mas tem controle de qualidade, tem dados, tem quantos Excel e aqui, coisas que a gente tem que... Então, assim, a redistribuição de tarefa das pessoas, obviamente. Não é para a gente achar que a gente tem um funcionário inativo e que a gente, né, essa pessoa ela vai assumir uma tarefa um pouco mais isolada, um pouco mais remota, mas vai voltar a trabalhar. Com certeza. Outra pergunta, e aí essa para mim. Vocês têm testes o suficiente? Qual o prazo para o resultado? Então, hoje, né, como falei um pouquinho no início, a gente não tem testes no Brasil. A gente está esperando a entrega, como a Juliana falou, a gente só trabalha, né, com laboratórios que foram validados e aprovados, seja por FDA ou seja por outros órgãos, e todos os genomics trabalham da mesma maneira. Então, o protocolo que está sendo feito nos Estados Unidos está sendo feito no Brasil, e está sendo feito na Espanha, e está sendo feito em alguns outros laboratórios. Por isso é que a gente está aqui no Brasil na espera da entrega desses kits, que vai ser na primeira semana de maio. Quantos kits a gente vai ter? Quantos kits a gente comprou? A gente comprou milhares de kits, mas a gente já teve o aviso de que esses milhares de kits não vão ser entregues assim, no ato. Vão ser entregues parceladamente. E foi por isso até que a gente lançou a pré-venda desses testes, para que cada clínica, para que cada empresa, para que cada pessoa que tem interesse reserve as suas unidades, porque a gente sabe que se a gente tiver 1.000 testes, eles vão ir, se a gente tiver 10.000, eles vão ser feitos, se a gente tiver 50.000, eles são feitos. Quanto aos prazos de resultado, aqui no Brasil o prazo do resultado vai ser 48 horas, mas a gente tem possibilidade também, né, a partir da semana que vem, porque a gente já vai ter os kits de coleta, de enviar, se for o caso, para análise na Espanha. E aí o tempo aumenta para até 10 dias. Então, assim, se, né, a gente já conversou com vários clientes, muita gente está ansiosa para fazer os testes. Então, se realmente essa for a opção, a gente poderia coletar a partir de segunda-feira da semana que vem, enviar a análise para a Espanha e ter o resultado em uma semana, 10 dias. Bom, muitos parabéns, excelente aula, etc, etc, tudo, né, as mesmas coisas. Como estão sendo... Aqui eu vou ler uma pergunta que eu não li ainda. Excelente aula. Como estão sendo feitos os exames pelo mundo? No Brasil são pagos ainda, e isso seria uma entrave na busca pelos casos. Então, eu podia contar aí dos Estados Unidos como está sendo feito. Então, aqui nos Estados Unidos, todos os planos de saúde
numa tomada de decisão coletiva, então foi um grupo de classe que todos os planos de saúde tomaram a mesma decisão. Então, eles vão cobrir o teste, cada pessoa pode fazer 2, 3, 4 vezes, se ela tem o teste, ele vai cobrir. O plano de saúde aqui nos Estados Unidos funciona, eu tenho um tanto de dinheiro por ano para gastar em saúde. O meu plano não cobre além disso, né? Eu pago e ele só me dá tanto. O teste do Covid não vai ser descontado desse meu tanto do ano, eles estão dando, o teste de Covid dentro da minha licença. Mas os planos de saúde chegaram no laboratório de genética, todos os laboratórios de genética disseram, a gente paga X por teste, não vamos pagar nem mais nem menos. Vai pagar X. Então, claro que eles estão me dando, porque eles estão pagando o preço que eles querem para os laboratórios. Então, o que acontece? Aqui foi uma tomada de decisão dos planos de saúde, como todos os planos de saúde vão aprovar, a Genomics aqui vai cobrar direto do plano de saúde todos os testes que a gente vai fazer e a gente vai receber do plano de saúde aquele valor que o plano de saúde já disse anteriormente que vai pagar, tá? Então, aqui é assim que vai funcionar. Eu não sei se o Brasil, todos os planos estão cobrindo Não. Não, hoje a gente só tem alguns planos cobrindo, né? Tem outros que estão fazendo, então, o pagamento, né? Reembolso desse teste, não são muitos, mas a grande maioria está sendo realmente da parte privada, então, o pagamento particular, né? Hoje a gente tem, acho que quase todos os laboratórios de análises clínicas no Brasil estão oferecendo teste. Alguns laboratórios de genética, como a Genomics, também começaram a oferecer o teste. E aí até complementa uma pergunta que vem em seguida. Qual o posicionamento da Genomics quanto à solicitação médica para o teste? Porque aqui no Brasil, a Anvisa, né, e todas as instituições aí de acordo só autorizam a gente realizar o teste perante um pedido médico para esse teste, né? Mas a gente sabe que tem o jeitinho brasileiro e que já tem laboratórios que, então, estão realizando alguns testes sem pedido médico. Até o que eu sei, né, a minha última atualização foi com a Priscila, nossa gerente de qualidade, quinta-feira ou sexta-feira da semana passada. Para os testes de PCR, a gente vai sim só realizar os testes de PCR com pedido médico, como manda, né, e como a gente deve fazer. E a gente está questionando, na verdade, como fica a parte de imunoglobulinas. A princípio, hoje, os 2 testes, então, serão realizados com pedido médico. Mas como a gente chegou na gente também que talvez as imunoglobulinas não precisariam de pedido médico, a gente questionou Anvisa, Ministério, etc., está esperando as respostas para a gente se posicionar também. Mas hoje, se a gente pudesse fazer algum teste, então, apenas com pedido médico, tá? Tem outra coisa também que o pessoal precisa ficar alerta, porque, assim, isso é um dado de infecciosas, né? Doença infecciosa, e você tem que reportar para os controles. Então, quando aqui é o CDC e o CDC do Brasil, enfim, a gente tem que mandar esse dado. Então, outra coisa que a paciente precisa saber, ela vai virar uma estatística, esses dados dela vão ser abertos, o governo tem que saber que ela foi paciente positiva e tal. Então, isso é um dado populacional. Aí, outra pergunta aqui. Nesse raciocínio, imagino que no raciocínio do passaporte biológico que a gente estava falando antes e da divisão dos grupos, o grupo imunes poderiam circular normal e trabalhar livremente? Então, olha só, a gente acredita, baseado em outras infecções e não, de novo, né? Tudo é novo quando a gente fala de coronavírus, de Covid número 2. Então, de Covid-2. Baseado no que a gente sabe de outros vírus, é muito provável que você tenha uma resposta imunológica que dure um determinado tempo a ponto de você dizer que você está imunizado, uma resposta imunológica tardia e duradoura. Tá? Por outro lado, esse vírus também tem a chance de mutar.
E é por isso que todo ano toma vacina da gripe, todo ano de novo, porque vai tendo mutação. Então, não adianta nada estar imunizado para o vírus anterior e não estar para o futuro, né? Mas hoje é o que a gente acredita. Por outro lado, saiu esse trabalho também da Coreia do Sul, dizendo que 77 pacientes que tinham dado como negativo, esses pacientes estavam hospitalizados, saíram do hospital porque deram o PCR negativo e deram como curados e tiveram alta hospitalar. Eles voltaram com a reinfecção. Nesse momento em que a gente não imaginava esse acontecimento, algumas coisas no protocolo médico não estavam estabelecidas. Então, fazia uma PCR, dava negativo, liberava. Então, hoje, eles já fazem 2 PCRs. Então, está hospitalizado, faz a PCR, espera 24 horas, faz a segunda PCR. Tem que ter 2 negativos em seguida para poder liberar. Pode ser que o primeiro dessa paciente foi um falso negativo, ele estava com uma melhora clínica do quadro, teve alta, foi para casa e voltou a ter a mesma doença, porque o vírus ainda estava lá. Então, isso agora eles mudaram essa conduta médica. E em segundo, a gente não sabe se essa pessoa ela ficou com esse vírus latente na corrente sanguínea ou pulmonar, fez uma coleta, deu um negativo, mas o próprio vírus que estava em latência voltou. Não é comum. Vírus respiratório entrar em latência a gente não viu, mas a gente nunca tinha visto coronavírus também, esse especificamente. Então, essa é uma outra hipótese. E aí, a terceira hipótese é que ela sim se reinfectou, pegou a doença de novo, mas por uma outra cepa. Esse vírus passou por uma mutação e pegou por uma outra cepa. Então, que também é uma possibilidade plausível, a gente não sabe. Tá bom. O que é importante, a grande maioria das pessoas que estão imunes não voltaram a se infectar. Então, de pensar, todas as pessoas curadas no mundo foram reportadas 77. Então, esse número ainda é muito pequeno. Por isso que reforça o nosso entendimento de que a imunização vai durar bastante tempo. E aí, falando de imunização, tem uma pergunta que fala aqui. Qual a diferença ou o que vocês preferem, né? De tipo de imunoglobulina testada? IgA ou IgM mais a IgG? Porque, né, a Juliana falou das 2 imunoglobulinas e a gente sabe também que existem testes que fazem testes imunológicos que utilizam kits com IgA e IgG e outros testes que usam a IgM e a IgG. Então, Juliana, quando a gente pensa em IgA ou IgM, qual que é a diferença ou qual que é a melhor, se é que tem melhor? Na verdade, a IgA e a IgM deveriam responder a mesma pergunta. Tá? A IgM é uma resposta aguda, ela começa a crescer no momento em que você responde, e a IgA também é a resposta aguda. O que a gente sabe é que nas secreções de mucosa, então a via respiratória, a primeira resposta que a gente vai ter à presença do vírus na via respiratória vai ser IgA, com certeza. O IgM é uma resposta no sangue, então é uma imunoglobulina que a gente vai encontrar no sangue. A IgA parece ser mais estável na detecção dentro do laboratório, então um procedimento laboratorial de detecção de IgA parece ser melhor do que a detecção de IgM, mas no final das contas, a resposta de IgM e de IgA deveria dar o mesmo entendimento. IgA e IgM, resposta aguda, presença da doença, infecção aguda, e IgG, início da imunização tardia. Ótimo, ótimo. Aqui alguém, né? Mas como que eu posso fazer o teste se a minha clínica é bem longe de São Paulo ou do Rio de Janeiro? Então, só para vocês entenderem, como todos os outros nossos testes, a gente tem o kit, a gente vai enviar para vocês, né, na clínica. E aí, a enfermeira da clínica, né, a profissional que poder fazer essa coleta chatinha que a Juliana falou, nasofaríngea, vai ser a pessoa que vai realizar o teste, tanto nos funcionários, como nas pacientes de vocês depois. E aí, esses testes, então, vão ter que ser bem acondicionados, enfim, com todas as instruções, enviados para a gente depois, normalmente. Então, da mesma maneira que a gente faz hoje com todos os outros testes, a gente vai conseguir fazer também com os testes de coronavírus, tá? Aqui e em todo o mundo. A pessoa que tinha comentado, né, e falado um pouco sobre os testes, falou também que aqui no Brasil os planos de saúde começaram
a liberar, mas não são todos, né? Então, só para para a gente continuar a resposta. E aí, terminando aqui, só tem mais duas perguntas. Não, eu que estou me enganando. Não, eu vi uma de letra maiúscula aqui. Assim como o teste... na verdade, um comentário. Assim como o teste de Zika, o teste para a Covid vai ser obrigatório para os tratamentos de reprodução assistida? Boa pergunta. Eu acho que o caminho para a gente responder isso vai ser a percepção da contaminação pela transferência placentária, a presença do vírus em materiais de aborto, presença do vírus em líquido amniótico. Então, com certeza, a gente vai começar a testar isso. A Genomics está desenhando alguns projetos de pesquisa com a presença do vírus no POC, no material biológico, né? E confirmando isso com a paciente estando infectada ou não. Porque o que a gente tem uma tendência aqui é saber que, obviamente, a insuficiência respiratória pode levar essa paciente à prematuridade do parto, mas a gente ainda não relacionou isso a risco de aborto. Então, eu acho que é aí que vai vir a resposta. Obviamente, eu acho que isso não está relacionado a toda malformação, como o Zika estava relacionado a malformação fetal, mas pode estar relacionado a um risco de perda gestacional. Então, aí sim, vai ser uma questão de testar a paciente para saber, principalmente relacionada ao momento de transferência desses embriões, né? Então, hoje a gente não tem resposta nenhuma, então hoje a gente pensa num teste dessa paciente antes de começar o tratamento, até porque não tem por que começar o tratamento uma paciente que, não, como eu falei para vocês, talvez na data da coleta possa estar com uma insuficiência respiratória, você não vai colocar essa paciente para fazer uma coleta nessas condições, então testar antes de começar o ciclo, e até testar pensando no momento da coleta e pensando no momento da transferência desse embrião. Mas a gente ainda não tem as respostas, e o meu chute, assim, a minha ideia é que vai tudo depender da relação materno-fetal, né, placentária, para a gente definir se isso vai ter que precisar testar ou não. Não, com certeza. E até semana passada, né, no final da semana passada, saiu o último posicionamento da SBRA aqui no Brasil, né, onde é muito importante porque eles não liberam fazer, né, os ciclos, transferências, nada disso. O que está escrito, né, então, enfim, tem todo o parecer, mas, assim, em resumo, realmente a gente precisa esperar, né, um pouco mais para a gente entender como que essa pandemia vai ficar aqui no Brasil, até porque a gente começou o isolamento de uma certa forma precocemente aqui no Brasil, então pode ser que a gente tenha um resultado melhor do que outros países. Por outro lado, é muito importante, né, cada paciente conversar com o seu médico e ter aí uma consulta realmente personalizada para cada situação. É óbvio que talvez aquela paciente que já esteja com 40, 41 anos, não tem mais muito tempo, se ela não tem mais nenhum problema de saúde, quem sabe o ciclo pode ser começado, né, futuramente. Por outro lado, uma paciente que tem uma comorbidade, a gente tem que repensar e talvez ponderar aí muitas coisas e colocar isso para daqui uns meses, dependendo, esperar como vai continuar essa pandemia. E, por outro lado, né, o que ainda ninguém falou é voltar a transferir. Então, né, pode ser que fazer ciclos a gente pense aí individualmente de paciente para paciente, e fazer ciclo, congelar óvulos ou congelar embriões, mas muito importante que ninguém falou ainda de voltar a transferir. E aí, como a Juliana falou, né, a gente precisa de mais resultados, de mais pesquisas científicas para a gente ter mais claro ainda de que essa suposta passagem, né, vertical da mãe para o feto não existe, que apesar de a gente ter os receptores nos óvulos, nos ovários, no endométrio, que esses receptores eles não vão estar abertos para receber esse vírus, talvez, e aí passar para o feto e desencadear aí alguma coisa, e ponderar, então, né, cada situação, até mesmo porque hoje está em discussão se gravidez é ou não é um fator de risco, mas também muito por isso que a Juliana falou, né? Que a gente tem que prevenir uma gravidez, ou se a gravidez já existe,
prevenir muito a contaminação, pelo que pode acontecer com a paciente que está grávida e isso acabar desencadeando talvez um aborto, né? Ou talvez ainda outras necessidades, ou até mesmo de antecipar esse parto para a gente poder tratar da paciente e aí isso acaba sendo um efeito secundário. Né? Então, Juliana, eu queria te agradecer por essa aula, né? Por todas essas dúvidas que tu tirou aí e com certeza tem mais perguntas, mas a gente já está aí há 1h30 aqui, muita gente tem que começar a voltar a trabalhar, né? E com certeza, como tu falou, né, na Genomics Foundation tem todos os nossos webinars, toda semana tem coisa nova relacionada à Covid, aos outros testes também. Né? Daqui provavelmente 2 semanas vai começar a sair mais novidades sobre o que a Juliana falou, das pesquisas que a Igenomics, das novas linhas de pesquisas que a Igenomics está entrando em relação à Covid, então, a nível endometrial, a nível de aborto e a nível até mesmo de um protocolo de NGS aí, com talvez um baixo custo para ficar mais acessível para todo mundo. E lembrando, então, que a gente preconiza que os 2 testes sejam realizados, né, o passaporte biológico, e que é claro que pode ser que nesse primeiro momento a gente não tenha os 2 testes para serem realizados no ato, mas né, que também isso, de uma certa forma, nos beneficia aqui no Brasil de a gente realizar primeiramente o PCR e, num segundo momento, então, quem sabe, as imunoglobulinas. Tá bom? Obrigada, Ju, um beijo. Se cuida aí também. Pode deixar. Obrigada pela chance e estou com saudade de todo mundo. Valeu, viu, pela chance de poder falar em português. Estou feliz. Obrigada. Então, nós também. Um beijo. Tchau. Beijo. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Tchau.